Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História Econômica, Política e Social. Nesta aula, vou abordar um tema muito relevante para a história da humanidade e também abalou o mundo no século XX. Me refiro à Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá? A Segunda Guerra Mundial, ela se estendeu do ano de 1939 até 1945. Essa guerra resultou na morte de mais de 70 milhões de pessoas. E o conflito teve como estupim a invasão da Polônia pelos alemães no dia 1º de setembro de 1939. Apesar da guerra ter iniciado na Europa, ela se espalhou pelo mundo, como ocorreu na África, na Ásia, na Oceania, e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive do Brasil. A Segunda Guerra Mundial, ela está organizada em 3 fases distintas: a fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os aliados, que compõem os países do Reino Unido, da França, da União Soviética e Estados Unidos, e do eixo, que foi Alemanha, Itália e Japão. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Babi Yar e o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. As origens e o desenvolvimento do movimento nazista nascem a partir de 1920 na República de Weimar, com o fim do Império Alemão. E antes de entrar exatamente nos temas e nos fatores que culminaram na Segunda Guerra Mundial, vamos entender o que foi a República de Weimar. A República de Weimar foi um período de transição na história alemã que ocorreu entre 1919 e 1933, em que o sistema de governo passou de uma monarquia para a democracia representativa, sob a forma de república parlamentarista. Com efeito, esse nome se deve ao local em que a Constituição Republicana foi promulgada em 11 de agosto de 1919, na cidade de Weimar, região central da Alemanha. As principais causas do surgimento da República de Weimar estão ligadas à derrota alemã na Primeira Guerra Mundial e à crise econômica, social e política que sucedeu na Alemanha, caracterizada especialmente pelos altíssimos índices de inflação e desemprego. Ora, com a derrota da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu uma série de imposições sancionadas pelo Tratado de Versalhes, como o pagamento de uma compensação gigantesca aos países vitoriosos pelos prejuízos de guerra e a perda de territórios na região de Ruhr, bem possessões da África e também na Ásia e Oceania. Assim, em meio a uma crise econômica sem precedentes, com a hiperinflação e o desemprego maciço na Alemanha, é instituído um novo sistema político, no qual o presidente da República nomeia o chanceler para representar o poder executivo, enquanto o poder legislativo era eleito para compor o Parlamento Federal e os parlamentos estaduais. As fundamentais marcas desse período foram a crise econômica oriunda da guerra e das obrigações do Tratado de Versalhes, como eu disse, a inflação violenta, a pauperização das classes médias e piora da situação operária.
Também a instabilidade social, em que as incompatibilidades sociais explodiam em movimentos armados, estabilização precária, porque ela dependia de capitais norte-americanos, e com a crise de 1929, o craque da Bolsa, ocorreu o colapso do regime e a ascensão do nazismo. Nas palavras do historiador Peter Gay, temos ideia do drama vivido pela Alemanha nos anos de 1920. Ele diz, abre aspas, o país estava exaurido, esgotado até a morte pela aventura que havia abraçado em agosto de 1914, como um escape das preocupações triviais dos civis. A Alemanha tinha 1.800.000 mortos e mais de 4 milhões de feridos. O custo em material, talentos desperdiçados, mentes mutiladas, desespero total, era incalculável. Fecha aspas. O nazismo ele se inicia após a Primeira Guerra Mundial e no auge da crise de 1923, que arriscou um golpe para tomar o poder. Com a crise de 1929, a crise da Bolsa nos Estados Unidos, o Partido Nacional Socialista dos Operários Alemães, o Nazi, chefiado por Adolf Hitler, exacerbou os choques com os comunistas e, aproveitando-se do desacordo do governo de colisão entre liberais, social-democratas e católicos, subiu ao poder por meio da nomeação de Hitler como chanceler. Os principais pontos da política de nazificação da Alemanha podem ser resumidos assim: centralização administrativa, monopartidarismo, ou seja, o partido somente do partido nazista, dissolução do Reich, que era o parlamento, a perseguição aos judeus e opositores do regime, o domínio dos meios de comunicação, a publicidade belicista e da ideologia fascista, que tomou conotações racistas, e também de classes, ou seja, as pessoas que eram contra o regime, os intelectuais, os professores, os judeus e outras raças, como os africanos, todos eram vistos de uma forma eugenista. O preconceito racial do partido nazista, de Hitler, era algo inconcebível, a ponto de querer transformar o ser humano num alemão como ideal de mundo, de ser humano superior a todas as outras etnias, culturas e tradições. Ele queria transformar o homem alemão, o ariano, em modelo de inteligência, de corpo, de tudo. Ou seja, isso é uma visão completamente de um determinismo social, cultural, de um eugenismo medonho. Também o dirigismo econômico limitado, conservando ilesa a estrutura capitalista, o domínio das organizações operárias, as corporações, né, política de pleno emprego, que seria, no caso, a indústria armamentista, a fim de comover a população, porque a Alemanha estava com desemprego massivo. E, por fim, a educação dirigida para o aprimoramento físico e a submissão das pessoas a submissão ideológica, das pessoas terem que aceitar por meio de propaganda, publicidade, a fim de mascarar os horrores da guerra que o nazismo levou para toda a humanidade, e com isso fazer com que as pessoas que não entendiam ou não tinham acesso ao que estava acontecendo ficassem submissas de uma forma ideológica, ou seja, a serviço do partido nazista.
Nas palavras do professor Antônio Rago Filho, o fenômeno do nazismo é concernente à objetivação do capitalismo pela sua via não clássica. Para ele, abre aspas, implica também distinguir a via prussiana como forma não clássica de objetivação capitalista, que propiciou as formulações capitalistas singulares, como a Itália e principalmente a Alemanha, num salto sem precedentes de uma condição de atraso histórico para a posição de um capitalismo monopolista já no estágio imperialista. O fenômeno do nazismo, portanto, é produto dessa lógica particular do desenvolvimento do capitalismo avançado. O nazismo é considerado assim como expressão do grande capital, que busca expandir-se por meio de uma ideologia de mobilização para a guerra imperialista, a fim de formar uma redivisão das esferas já dominadas pelos polos hegemônicos do grande capital. Fecha aspas. As principais fases dessa política nazista da Segunda Guerra Mundial, elas vão ter, primeiro, respeito está muito ligada à Primeira Guerra Mundial, né? Que ela tinha razões muito particulares, como disputa colonialista e imperialista, efeito da industrialização e do nacionalismo agressivo das potências europeias. Então, a raiz da Segunda Guerra Mundial, ela está intrinsecamente ligada à Primeira Guerra Mundial, mas a gente não pode confundir o que levou à Primeira Guerra Mundial, como eu acabei de descrever, né? Que foi uma questão de território, de colonização, de uma aspiração nacionalista agressiva, de ser uma potência, os países da Europa, bem diferente da Segunda Guerra Mundial, né? Que foram o desenvolvimento das crises não resolvidas, como a redefinição de mercados mundiais entre as grandes potências capitalistas, que lesou a Alemanha, que foi a vencida na Primeira Guerra Mundial, e também o descontentamento da Itália e do Japão, que foram reprimidos em seu progresso imperialista, e a ascensão nesses países de grupos de extrema-direita, apologistas de uma política extrema e agressiva. E, além disso, a crise da Bolsa de 1929 do capitalismo liberal, né? Então, os fatores da Primeira Guerra, mais esses que eu acabei de descrever, culminou na Segunda Guerra Mundial. A crise de 29, vamos entender um pouco melhor, que eu citei já algumas vezes. A crise de 1929, ela significou um grave golpe no capitalismo mundial, aproveitando-se da crise econômica e da instabilidade política e social, o nazismo ele acaba ascendendo ao poder na Alemanha no ano de 1933, tendo Hitler dando início a uma política revisionista, ou seja, a revisão do Tratado de Versalhes, que é aquele que eu falei no início do slide, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o que os vencidos deveriam estar reparando os danos para os vencedores, né? Então, os vencidos seria, no caso, a Alemanha, e por consequência, Itália e Japão também sofreram. E os vencedores, com certeza, foram os países que lutaram contra a Primeira Guerra Mundial, como a Inglaterra, a União Soviética, entre outros, né? Então, essa crise toda de 1929, ela beneficia a ascensão do nazismo. Por quê?
porque a Europa, no caso, a Europa não, a Alemanha, no caso, ela estava afundada, destruída pela Primeira Guerra Mundial, devedora, com a inflação alta, com desemprego massivo, e isso acaba sendo uma oportunidade para o Partido Nazista ampliar a sua expansão e também fazer a revisão do Tratado de Versalhes, e a revisão e a ampliação dessa expansão seria absorver a Tchecoslováquia e a incorporação da Áustria e a invasão da Polônia. E entre as principais crises que encontramos às vésperas da Segunda Guerra Mundial, podemos apontar a invasão da Manchúria pelo Japão, a invasão da Etiópia pela Itália, a participação das forças nazifascistas na Guerra Civil Espanhola, o fascismo, o nazismo também entrou na Espanha e teve como líder Franco, a invasão da China pelo Japão, a invasão da Áustria pela Alemanha, o Pacto de Munique, que atendia às exigências alemãs sobre a Tchecoslováquia, o Pacto Germânico-Soviético de não agressão, porque a União Soviética era uma potência e tinha armamento bélico o suficiente para entrar numa guerra. A conquista da Albânia pela Itália e a invasão da Polônia pela Alemanha. A entrada dos Estados Unidos e da Rússia na Segunda Guerra Mundial, ela vai se dar no ano de 1941, e ela foi determinante para o sucesso contra o nazifascismo, em virtude do poder militar desses dois países e da constituição de uma frente antifascista na Europa e no Pacífico. Sobre a formação do Bloco dos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial, Hobsbawm, o historiador Eric Hobsbawm, dirá que, abre aspas, o que acabou forjando a união contra a Alemanha foi o fato de que não se tratava apenas de um Estado-nação com razões para se sentir descontente com a situação, mas de um Estado cuja política e ambições eram determinadas por sua ideologia, em suma, de que era uma potência fascista, fecha aspas. E isso era inadmissível. Os países aliados, eles, inclusive o Brasil, entrou também na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, o nazifascismo, porque era inadmissível existir uma potência com os predicados do nazifascismo. A capitulação da Itália, então, que é a derrota da Itália, que até então o líder era Mussolini, o fascismo, né? Ela ocorre com a invasão dos aliados em 1943. Mussolini acaba sendo destituído, mas as tropas alemãs continuam ali combatendo, né? E a Alemanha acaba mesmo se rendendo em maio de 1945, com a conquista da cidade de Berlim pelos soviéticos. E o Japão se deu por vencido após o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. Ao final da Segunda Guerra Mundial, 3 importantes conferências foram realizadas. Na cidade de Teherã, em 1943, reuniram-se Roosevelt, Stalin e Churchill como consequências dessa conferência. A gente pode apontar o futuro desmembramento da Alemanha, questões de fronteiras da Polônia, intento de fazer a paz com a cooperação de todas as nações. Em Yalta, cidade da Península Ucraniana, que foi em fevereiro de 1945, fundamentalmente expressou a separação do mundo em áreas de influência norte-americana e soviética.
E, por fim, em Potsdam, que é uma cidade da Alemanha, que ocorreu em julho e agosto de 45, onde reuniu Truman, que foi o sucessor de Roosevelt, Stalin e Churchill. E, como consequência, a Alemanha foi repartida em 4 zonas: soviética, norte-americana, francesa e inglesa. E o mesmo ocorreu com Berlim. E também, por fim, questões referentes à desmilitarização e desnazificação da Alemanha. Transferência da cidade de Danzig, que estava sob comando do Império Alemão, a Polônia, e a separação da Prússia Oriental entre União Soviética e Polônia. O ponto de partida para, com tudo isso, ao fim da guerra, se consolida a Organização das Nações Unidas, a ONU. E o ponto de partida para o surgimento da ONU determinou, que se constituiu em 1942, determinou uma frente para continuar a luta contra o nazifascismo e apoiou a Carta do Atlântico. Ou seja, quase no final da guerra, surge a Organização das Nações Unidas para frear todo esse levante, esse expansionismo, a expansão do nazifascismo pelo mundo, que tinha essa conotação de ariana, de caráter ariano, eugenista, de querer ser uma raça diferente, superior dos humanos comuns, pois nós temos nossas culturas, religiões, etnias, enfim. E a Alemanha, ela queria um modelo de humano superior. E na conferência em Alta, decidiu-se a convocação de uma conferência em São Francisco, que foi também realizada no ano de 45. Os objetivos que a ONU estabeleceu foram garantir a paz mundial e a colaboração entre as nações, e convencionou-se também que a sede seria em Nova York. E os principais grupos e órgãos que também participam da ONU é o Conselho de Segurança, que os membros permanentes são países como Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra e China. Antes era União Soviética no período, mas agora é Rússia, né? O Secretariado-Geral, a Assembleia Geral, que é composta por todos os países membros, o Conselho Econômico e Social, a que se ligam órgãos especializados como a FAO, que é direcionada para a agricultura, a Unesco, que é direcionada para a cultura e educação, a OIT, que é voltada para o trabalho, e a OMS, que é voltada para a saúde. E, por fim, uma Corte Internacional de Justiça com sede em Haia, na Holanda. Bom, eu finalizo aqui a minha fala, essa breve aula explicando, dando uma explanação sobre os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial, bem como também o que ocorreu para o seu declínio e também do pós-guerra. Deixo aqui indicação de leitura para vocês. Eu deixo aqui a Cultura de Weiner, que eu citei, que eu fiz uma citação do autor desse livro, que é o Peter Gay. Deixo também 3 livros do historiador Eric Hobsbawm, que é Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo, a Era dos Extremos e a Era dos Impérios. E, por fim, o livro O Integralismo, de Plínio Salgado, em que eu fiz a citação também do autor Antônio Rago Filho, e também deixo como referência bibliográfica para vocês. Bom, eu agradeço muito, estou à disposição para qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Espero que tenham gostado dessa breve aula sobre a Segunda Guerra Mundial
E agradeço pela participação de todos e todas. Tenham uma boa noite, muito obrigada. Tchau.